Pessoal, o objetivo desse treinamento aqui é apresentar para vocês a simulação financeira. A Fintrex, ela tem duas principais jornadas. A primeira é a simulação financeira, a segunda é o estudo. O objetivo da simulação financeira é permitir que você, em pouco tempo, consiga estabelecer uma relação de confiança com o cliente, né? Então, em geral, ela é usada quando você recebe uma recomendação ou para clientes que já são seus, mas estão há algum tempo sem fazer movimentação. Então, ela é bastante propícia para isso, por quê? Porque ela exige poucos dados e entrega muito valor com relação ao planejamento financeiro, o planejamento da independência financeira, tá? O estudo, ele é mais usado quando eu quero fazer um planejamento mais detalhado. Então, em geral, pessoas que são assessores de investimento, que adotam um FII fixo, usam o estudo para fazer um planejamento inicial e uma revisão anual com o cliente. Por quê? Porque aqui você vai ter uma coisa mais completa, mais detalhada. Ou quem trabalha com seguro também vai usar o estudo, porque aqui você vai conseguir ver, analisar toda a necessidade de seguro do cliente, tá? Mas o foco hoje, como eu falei, é a simulação financeira. Então eu vou fazer aqui um cliente desde o início com vocês. Vou vir aqui para minha tela. Ó, quando eu entro na Fintrex, ele vai cair nesse dashboard. Se eu clicar aqui em cima, aqui, nesse ícone, ele vai vir para a minha lista de clientes. Nesse caso aqui, eu vou criar um cliente novo. Tá? Vou chamar aquele de Pedro Silva. Eu posso colocar a idade diretamente ou a data de nascimento. O ideal é colocar a data de nascimento, porque o sistema automaticamente vai controlar os aniversários do cliente. Mas eu também posso colocar aqui a idade. Tá? A informação seguinte é o sexo. Vou colocar aqui. E aí vem um ponto importante que é assim. Dentro do processo da simulação financeira, chega um momento que a gente pode dar uma analisada rápida na necessidade de sucessão vitalícia do cliente, né? Para isso funcionar corretamente, é importante ou a gente informar o CEP, ou vir aqui em endereço e colocar o estado de onde o cliente mora. Eu vou colocar aqui São Paulo. Tá? Ou você informa esse campo, ou você informa o CEP. Tá? Isso mais na frente eu vou explicar melhor porque isso é importante. Veja que, para fazer essa primeira jornada com o cliente, eu não preciso ainda colocar quem é o cônjuge, nem colocar quem são os dependentes. Eu posso fazer isso, mas não preciso. Ok? Uma vez cadastrado o cliente aqui, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui para a simulação financeira. Bom, daí eu venho aqui para a simulação financeira, tá? Em outro vídeo, a gente explica como que você configura a idade default, né, de expectativa de vida, e a taxa de juros. Tá? No meu caso aqui, eu botei 903,582, que vai dar 3,03 acima da inflação. Mas o que é importante? Quando você faz essa pré-configuração e você entra aqui no cliente, isso aqui já vai vir configurado, né? Então você não gasta tempo com isso. Então o que você faz? O que você precisa perguntar para o cliente para fazer uma análise inicial do que ele precisa, o quão perto ou longe ele está da independência financeira e o que ele precisa fazer para alcançar, se for o caso, tá? Então o que eu preciso perguntar para ele? Quanto ele tem de reserva financeira? Mas aqui eu vou editar aqui e vou colocar aqui uma carteira total. Eu posso colocar detalhadamente, mas nesse primeiro momento isso não é importante. Então eu vou informar aqui que ele tem R$1 milhão, tá? Quando eu fecho, ó, repare que eu cliquei no lápis, selecionei carteira total, informei o valor,
Quando eu fecho, ele já me mostra aqui o valor. E aqui do lado, ó, o que aconteceu aqui do lado? Repara que ele já está me dando uma informação importante. Pedro, olha só, como você tem 1 milhão hoje na sua reserva, se você mantiver aplicado esse dinheiro de hoje, que você está com 40 anos, até 65 anos, a uma taxa de pelo menos 3% acima da inflação, você poderia consumir na sua aposentadoria R$10.000 para manter seu padrão de vida de 66 a 90 anos, tá? Que é o que está mostrando aqui, ó, nessa coluna. Ou você poderia consumir por mês R$5.345 para viver de juros, né? E aí é legal mostrar para o cliente esse gráfico aqui, ó, gráfico do diagnóstico da aposentadoria. Porque aquilo que está ali em tabela, aqui está em gráfico. Então aqui você mostra, ó, tá vendo? Se você mantiver o dinheiro aplicado e gastar R$5.000, você vai viver de juros. Daí não importa quanto tempo você vai viver, e nesse caso você vai perpetuar patrimônio para sua família, para os seus filhos e netos. Se você, por outro lado, consumir 10.164, daí o seu dinheiro só dá até 90 anos. Ok? Então vamos lá. Mas qual é a próxima pergunta para fazer para o cliente? Aqui a gente está vendo R$10.000, mas quanto você gostaria de gastar na aposentadoria? Quanto você gostaria de se preparar para ter? Qual padrão de vida que você gostaria de se preparar para ter na aposentadoria? Vamos dizer que o cliente diga R$15.000. Pedro, se você quer ter um padrão de vida de R$15.000, ou seja, você que a gente está planejando você consumir R$15.000 da sua reserva todo mês a partir de 66 anos, tá? O que você tem hoje de reserva não é suficiente, então você vai precisar fazer aportes. Se você puder fazer aporte de 2.208, você vai poder manter esse padrão de 15.000 até 90 anos. Por outro lado, se você conseguir fazer aporte de 8.000, você conseguiria manter esse padrão vitalício, né? Vamos voltar aqui naquele gráfico para a gente ver. Ó, vamos até fazer uma coisa aqui, ó. Eu vou desligar essas legendas para te explicar. Se você consumir R$15.000 da reserva e não fizer aportes, o seu dinheiro vai dar até aqui, 80 anos, tá? Se você, por outro lado, fizer aporte de R$2.000, aí o seu dinheiro dá até 90 anos. Mas, se você puder fazer 8.000, que é o ideal, por que o ideal? Porque acertar essa idade aqui é muito difícil. Ela pode ser antes e pode ser depois. Se ela for antes, não tem problema, né? Se você se planejar com 2.000 de aporte. Mas se for depois, o dinheiro não vai dar. Então, temos duas opções. Ou a gente aumenta essa idade para planejar uma idade maior, ou, se você puder, você se prepara para viver um padrão de vida vitalício. Mas aí você teria que aportar 8.384 por mês. A outra alternativa qual é? É você reduzir o padrão de vida se você não fizer novos aportes. Se você, em vez de 15.000, gastar 5.000, aí você viveria de juros sem fazer novos aportes. Ou, se você gastar R$10.000, o seu dinheiro seria suficiente até 90 anos. Repara o seguinte, ó. Pedro, vou fazer uma mudança na idade aqui para você ver o impacto. Ó, terá aqui de 90 para 100. Repara que aqui já alterou para 8.000. Aqui não mudou. Por que aqui não mudou? Né? Porque aqui você está vivendo, consumindo só o que é gerado de juros. Né? Mas aqui abaixou para 8.000. Então, se eu voltar aqui, ó, ele vai me mostrar. Agora eu tenho que aportar 3.800 para manter meu padrão de vida até 100 anos. Antes era R$2.000. Agora virou 3.800. Por quê? Porque eu vou precisar de mais reserva para viver mais tempo. Porque principalmente essa dinâmica de você ir explicando aos poucos para o cliente os cenários, né? Que aí você vai dando foco, né? Ó, você não fazendo novos aportes, mantendo esse padrão, o dinheiro dá até aqui. Se você fizer X reais de aporte, você vai ver, consegue manter seu padrão de vida até tal idade. Se você conseguir fazer R$8.000 de aporte, você vai viver de juros e vai deixar patrimônio para a família.
A alternativa seria você, em caso de não fazer aporte, reduzir seu padrão de vida de 15 mil para 5 mil para viver de juros, ou de 15 mil para 8 mil para o dinheiro ser suficiente até 100 anos. Esse é o primeiro passo para conversar com o cliente, né? O que pode acontecer é você pegar um cliente que não está aplicando bem o dinheiro, né? E você ter a capacidade de entregar mais, uma rentabilidade média melhor para esse cliente. Então, como é que você lida com essa situação, né? Primeiro, você simula o que o cliente tem hoje, como eu fiz aqui, né? E daí você cria um cenário. Ó, tem esse botão aqui, ó, adicionar um cenário. E aqui eu vou alterar, ó, eu vou clicar aqui, ó, agora eu tenho 2 cenários. Eu vou alterar aqui, ó, para situação. Ó, a ideia de você poder alterar aqui é você tornar didático a sua apresentação. Esse aqui é o cenário, é o seu cenário atual. Esse aqui é o que eu estou te propondo de mudança. Então, é o proposto. Qual que é a diferença daqui para cá, Pedro? Eu consigo te dar uma rentabilidade média melhor. Vou botar aqui, ó. Eu consigo te dar 4% acima da inflação. Consigo te entregar isso. Repara o seguinte, ó. Para ter esse mesmo padrão de vida, você passa a ter que aportar R$ 1.306 em vez de R$ 3.800. É uma diferença significativa, né? E se você quiser ter a independência financeira vitalícia, você deixa de precisar fazer R$ 8.000, 8.384, e passa a ter que fazer 3.496, o que talvez no seu caso seja mais viável. E assim, ó, eu vou mostrar para você aqui, para você entender que se você aqui quisesse atingir a independência até 100 anos, aportando 3.800 e aqui aportando 1.300, repara que você, com menos esforço do que eu estou te propondo, você vai chegar no mesmo lugar, tá? Com bem menos esforço. Então é algo importante para você pensar. Além disso, o que acontece? Esse aqui é o mínimo que você teria que fazer de aporte. Mas vamos supor que você consiga fazer aporte de R$ 3.500. Então eu vou criar um outro cenário aqui para você ver. Então, esse cenário aqui vai ser o proposto de 3,5K. Então eu vou mudar aqui, em vez de... Então aqui, ó, repara que eu estou mantendo a taxa que eu estou te propondo, mas vou botar você fazendo R$ 3.500 de aporte. Tá. O que acontece? Ó? Vamos voltar aqui. Ó, repara que nesse caso, você chegaria aos 100 anos aí, com R$ 4.600.000. Ok? Então, é uma diferença significativa. Se isso aqui for viável para você, aí vamos dizer que não, 3.500 não é viável, mas 3.000 é. Aí eu venho aqui, altero e volto e mostro para ele. Então vamos colocar 3.000. Ó, você chegaria aqui com 3,5 milhões. E aqui é importante essa visualização, assim, essas diferenças de cenário, o importante não é você mostrar hoje, nem mesmo na aposentadoria, porque você pode mostrar aqui, olha, no cenário 3.800 de aporte, você chegaria no início da aposentadoria no cenário atual com 3.900, né? Fazendo R$ 1.000 de aporte, você vai chegar no início da aposentadoria com a taxa que eu estou te oferecendo, com menos dinheiro, mas será o suficiente para chegar no mesmo objetivo, tá? Porém, migrando para a nova taxa, você podendo fazer 3.500, você chega no início da aposentadoria com 4.300.000. Tá? E repara que mesmo consumindo R$ 15.000 por mês, você ainda vai ter 3,5 milhões lá aos 100 anos. Né? O que garantiria aí, você ainda, se você viver mais tempo, estaria coberto, e você ainda vai deixar patrimônio para sua família. Tá? Aqui embaixo, Pedro, tá tudo detalhadinho, ó. Quanto você vai chegar nisso, quanto você vai fazer de aporte em cada cenário, quanto você vai chegar no início da aposentadoria em cada cenário,
e quanto você vai poder gastar em cada cenário. Ok? Próximo passo. É importante, vamos dizer que o cliente aqui, ele gostou desse cenário aqui. O que é importante explicar para ele, né? Esses valores que estão apresentando aqui são valores de hoje, né? Porém, esse cálculo, ele mantém o poder de compra ao longo do tempo, né? Quando o Pedro tiver 65 anos, ele vai ter dinheiro suficiente mensal para comprar o que 15 mil compra hoje, ok? Como que você explica isso de maneira didática para ele entender? Você usa esse mecanismo aqui, ó. Essas duas opções, tá? E vai usar esse botão aqui da evolução da reserva. Repara o seguinte, ó, vamos olhar primeiro a aposentadoria. Quando o Pedro tiver 66 anos, ele não vai sacar 15 mil da reserva, ele vai sacar 65. Porém, ele vai comprar o que 15 mil compra hoje, né? E aqui você vai vendo a evolução ano a ano. À medida que o tempo passar, em função da inflação, ele vai ter que fazer um saque maior. Mas o poder de compra dele será equivalente a 15 mil, que é o que está sendo planejado. Tá? Isso é bastante importante explicar para o cliente. Por quê? Porque para isso aqui dar certo, ele precisa, a cada 12 meses, reajustar os aportes pela inflação. Ele não pode manter o poder de compra ao longo do tempo, não dá certo se você fizer aporte de R$3.000 de hoje até aposentar. A cada ano que passar, eu tenho que ir fazendo o reajuste da inflação, que é o que já está demonstrado aqui para o cliente. Então, assim, é super importante explicar as duas coisas. O cálculo está mantendo o seu poder de compra, o que você realmente vai sacar é esse valor, mas vai comprar o equivalente a R$15.000 hoje, e você precisa ter disciplina para ir aumentando os aportes anualmente, a cada 12 meses, pela inflação. Bem, depois que você faz essa análise junto com o cliente, aí tem um ponto importante. O ideal é você treinar bastante para fazer isso aqui junto com o cliente, tá? Por quê? Porque essa dinâmica estimula o cliente a falar. Que assim, para você integrar um planejamento bem feito e assertivo, o cliente precisa ser sincero com você. Se ele tem 1.200.000 e falou que tem 1 milhão, esses números estão todos errados. Vou fazer aqui para você ver, ó. Vou voltar aqui no cenário atual. Vou tirar aqui os aportes. Vou zerar o aporte aqui. Ele precisa fazer 3.800, ok? Mas se ele tiver 1.200.000, vou até incluir aqui que ele tem ele esqueceu de me falar inicialmente que tem um VGBL de R$200.000. Ó, já mudou o valor aqui. 3.800 virou 2.800. Né? Se eu vier aqui no proposto, o 1.300, vamos ver quanto que vai virar. 278. Repara que a diferença é grande, né? E o efeito aqui, ó, que antes estava dando 3,5 milhões lá na frente, ó, 5.700.000. Por que isso? Porque R$200.000 hoje, né, aqui com 40 anos, e aí para você entender o poder do juro composto, né? Esse R$200.000 aqui, ó, olha quanto ele refletiu lá na frente, né? Quanto que ele refletiu na redução da necessidade de aporte. E aí tem um ponto importante, né? Quando você tem aqueles clientes, por exemplo, que planejam comprar bens no meio do caminho usando a reserva, né? E aí eu vou fazer aqui, ó, eu vou usar esse cenário proposto para mostrar o impacto disso no longo prazo, ó. Vou pegar esse proposto aqui, que é o mínimo que ele tem que fazer de aporte, e vou incluir a compra de um imóvel no meio do caminho. Então, vou duplicar aqui o cenário, vou adicionar um cenário, vou alterar aqui o
o texto dele, que esse aqui é o proposto, mais compra de imóvel. Beleza. E vou adicionar aqui embaixo, ó, aqui eu tenho duas seções aqui que eu ainda vou explicar para vocês. Eu vou começar por aqui. Vamos dizer que aos 45 anos ele vai comprar um imóvel de 500 mil reais. 45 anos, retirada anual, 500 mil reais. O que aconteceu aqui? Ó, aquele aporte estava organizado para eu fazer 278 por mês. Essa retirada fez com que aumentasse para 2.419 a minha necessidade de aporte. Por que isso acontece? Pelo mesmo motivo que quando eu coloquei 200 mil reais hoje, eu fui beneficiado muito lá na frente, o poder dos juros compostos. O fato de eu colocar dinheiro dá o mesmo efeito contrário de eu tirar dinheiro no caminho. Os juros compostos não vai me favorecer em relação a 500 mil reais, nesse exemplo aqui. E isso é importante para mostrar para o cliente. Se eu voltar aqui na comparação, e aí um outro recurso que é legal vocês saberem que dá para fazer, eu quero agora analisar no gráfico só esses dois cenários aqui. Eu posso clicar aqui nessa legenda e ela vai apagar, ó. E aí eu vou ver só os dois cenários. No cenário da compra do imóvel, eu chegaria com 2 milhões e 100 no início da aposentadoria. Sem a compra do imóvel, eu chegaria com 3 milhões e 283. Então, são dinâmicas que você pode fazer para dar consciência ao cliente da decisão que ele vai tomar. O que eu vou mostrar para vocês agora? Vamos dizer que esse cliente aqui, a gente chegou ao fim da análise dele, né? O que eu posso fazer? E ele optou por esse cenário aqui. O que eu posso fazer? Gerar um relatório para ele. Então, eu venho aqui em relatório, eu estava no número 2, vim para o número 4. Eu estou aqui em simulação financeira. Marquei aqui esse cenário que é o escolhido pelo cliente das simulações que a gente fez com ele. E aí eu vou ter um relatório aqui, vai ter uma capa, né? Que para cada um de vocês vai ser a capa que vocês configurarem, uma vez que o sistema é white label, né? Vou ter aqui uma página inicial de conferência de dados, com as taxas que a gente usou para esse cenário. Vou ter aqui o gráfico patrimonial do cliente. Vou ter a lista dos ativos que a gente colocou, né? O gráfico da independência financeira desse cenário e aquela tabela que dá ano a ano, né? Quanto que eu termino em cada ano, né? O que eu tenho que fazer de aporte e o que eu vou fazer de retirada, né? E a equivalência em relação à inflação. E aí o disclaimer. O que eu posso fazer aqui? Eu posso acrescentar a comparação. Eu venho aqui, ó, e vou exibir aqui a comparação de cenários no relatório. Marquei essa opção aqui, ó. Se eu voltar aqui, ó, o relatório ele é igual até lá naquela tabela. É o mesmo relatório. Mas agora entrou aquele gráfico, com todos os cenários que a gente simulou. Entregar o relatório bem completinho e o cliente ter a visão de todos os cenários que foram analisados. Inclusive com aquela tabelinha aqui embaixo que mostra todos os dados certinhos. Como que eu mando isso para o cliente? Aqui no início, ó, eu tenho assim, ó, formato apresentação, formato impressão. Então eu marco formato impressão. Aqui do lado vai aparecer uma impressora. Eu clico aqui. Ele vai gerar aqui o PDF. E aí basta eu salvar como PDF. Tem que escolher aqui a opção de salvar como PDF na impressora e salvar. Ok? E aí eu posso mandar o PDF para o cliente. O que é importante a gente pensar aqui? O PDF, ele não tem aquela dinâmica de eu passar o cursor. Eu boto o cursor na legenda, passo em cima do gráfico, não tem nenhuma reação, porque é um PDF, ok? Então, o que às vezes é recomendado fazer? Sim, você gerar o PDF e mandar o PDF para o cliente, mas você também mandar um link do relatório. Venho aqui em dados básicos. Aqui eu tenho esse botão aqui, ó, gerar link para o cliente. Então, clico aqui e aqui eu tenho várias opções, tá?
Como eu estou usando a simulação financeira e quero mandar o relatório da simulação financeira, eu vou marcar essa segunda opção aqui, ó. Disponibilizar o relatório da simulação financeira, ok? E vou gerar o link. Pronto. Basta eu copiar esse link aqui, mandar para o cliente, por WhatsApp, e-mail, da forma que for melhor, né? Quando o cliente for usar o link, o que vai acontecer? Quando ele clicar no link, ele vai entrar no sistema, porém, ele não vai ver nenhuma dessas opções aqui. Nada disso aqui vai aparecer para ele. Ele não vai conseguir, por exemplo, fazer simulações. Ele vai vir direto aqui para o relatório e ele vai poder navegar aqui. Com a seguinte diferença. Aqui, se ele passar o cursor, vai funcionar a legenda, né? Esses efeitos visuais vão funcionar e ele pode, eventualmente, trocar o cenário. Ah, não, eu quero ver aquele gráfico lá do cenário proposto, mais a compra do imóvel. Ele vai poder fazer isso, clicar e navegar aqui, e o gráfico aqui vai ser o outro, ó, viu que mudou? Tá? Então fica mais dinâmico. Um ponto importante, tá? Na nossa visão, cliente, 99% dos clientes, eles não têm conhecimento para fazer tudo sozinho. É importante o acompanhamento de uma pessoa especializada. Em função disso, o que acontece? Quando eu gero o link, eu sempre gero de uma coisa só. Por exemplo, eu poderia mandar, vamos dizer que esse cliente aqui, ele gostou dessa primeira conversa, né? E ele topou fazer um planejamento mais detalhado. Eu poderia mandar para ele um link, que é essa primeira opção aqui, ó, para ele imputar os dados de receita e despesa. Quando eu mando essa opção, ele não vai conseguir ver o relatório, porque a ideia é que ele impute os dados, nós tenhamos tempo de analisar, para daí sim a gente conversar sobre os resultados. Então, esse é um ponto importante. Outra questão, aqui tem uma data de validade. Ó, quando eu gerei o link, ele já me alertou aqui, ó. Esse link, o link acima tem validade de 6 dias, né? E eu posso alterar essa validade. Como é que eu altero? Alterando esse campo aqui. A validade máxima que a gente permite hoje são 30 dias. Por quê? Porque você, em algum momento, vai começar a alterar os dados, né? Vai fazer revisão. Então, a ideia é que, nesse outro momento, ele já não esteja vendo mais os dados mexendo, modificando, né? Então, a ideia do link, ele fica ativo 30 dias no máximo. Por isso, a gente também deve mandar o PDF. E lá na frente, quando for fazer uma nova revisão, aí sim você vai mandar um novo link. Então, assim, a ideia não é o cliente andar sozinho, a ideia é o cliente andar junto com vocês. Por isso que existem essas limitações de não fazer, eu digitar o dado e já ver o relatório, eu não deixar o link do relatório, que é mais dinâmico, muito tempo, porque a ideia é que vocês estejam sempre interagindo, né? Até porque as situações dos clientes mudam com o passar do tempo e as soluções precisam ser de acordo. E para ter uma boa solução, é importante o conhecimento especializado que vocês têm. Outro ponto importante é assim, ó, quando você olha, é provável que muitos de vocês conheçam pessoas que estão com questões de inventário não resolvidas. É bastante comum isso acontecer. Essa tela aqui, ela tem uma possibilidade. Quando você faz esse primeiro passo com o cliente e o cliente engaja, vê valor, você pode expandir o horizonte dele. Como? Você pode perguntar para ele o que ele tem de patrimônio imobilizado. Então, vamos ver aqui, ó. Vamos dizer que ele me fale aqui que ele tenha um imóvel de 1 milhão, que é a moradia, tenha uma sala comercial e tenha um automóvel. Quando eu fechar aqui, ó, aqui já vai me mostrar. Então, ele tem 1 milhão e 200 de recurso financeiro, 1 milhão e 600 de patrimônio imobilizado. O que isso aqui te ajuda? Você já consegue, e repara aqui que o total de ativos é 2 milhões e 800.
Esse botão aqui, ele te ajuda ao quê? A você dar uma noção para o cliente da necessidade de sucessão que ele tem. Então, se eu clicar aqui, ó, o que ele vai me mostrar? Olha, Pedro, veja bem, você tem 1.600.000 de imobilizado, 1 milhão de recurso financeiro, beleza? Eu analisei aqui os custos de uma sucessão. Despesa advocatícia, custos judiciais e o ITCMD, tá? Somando isso, você teria, considerando seu patrimônio atual, um custo de 312 mil para que seus familiares façam o inventário e os bens não fiquem bloqueados. E aqui você pode ver que isso foi calculado tudo detalhado, ó. Tá tudo separadinho, ó. O seu veículo, a sua sala, a sua moradia, a sua carteira, tá tudo calculado detalhadamente, com alta precisão. Existem soluções inteligentes para você lidar com esse tipo de situação, né? E eu posso botar você em contato com pessoas aqui do nosso time que são especializadas nesse assunto, né? Faz sentido para você? E aí vamos dizer que o cliente se interesse. Aí o que acontece? Você pode, então, compartilhar esse cliente com uma outra pessoa. Caso não seja você mesmo a fazer todo o processo, né? Existem usuários nossos que fazem todo o processo. Analisam a acumulação, seja com investimento ou previdência, e também analisa as questões sucessórias. Mas, na sua grande maioria, são pessoas diferentes, né? Até porque isso exige um conhecimento especializado. Então, nesses casos, é possível você compartilhar um cliente com uma outra pessoa dentro do seu ambiente de trabalho. Você usa essa opção aqui e você adiciona aqui, ó, e vai mandar aqui para o pessoal que cuida do seguro. Então, o que vai acontecer? No meu exemplo aqui, o Fábio, que é responsável pela parte de seguro, vai conseguir acessar os dados desse cliente, vai conseguir analisar para poder ter uma conversa bem assertiva com ele, tá? Se você é um corretor de seguro, o que acontece? Você aqui já tem a visão da sucessão, né? O que aí vai ser interessante nesse caso é você e o cliente se interessar, é você, de repente, pegar mais informações desse cliente. Por quê? Seja o especialista de seguro de um escritório, seja um corretor de seguro, vocês vão precisar analisar a questão da divisão de bens, né? Aqui a gente começou com Pedro, só o Pedro, mas na hora de analisar o inventário, eu preciso saber se o Pedro é casado. Então, eu vou ter que botar aqui a esposa dele, que também, por acaso, tem 40 anos, né? E aqui, na hora de analisar o inventário, eu vou ter que saber se esse bem é só do Pedro, é do casal, ou é só da Mariana. Vamos dizer que aqui, ó, só para a gente ter exemplo, vou dizer que o imóvel é dos dois, isso aqui é diante do casamento, e eles são comunhão parcial de bens, e é de cada um. Quando eu vou aqui na sucessão, ó, repara que ele já separa, né? Ele já me dá a informação separada do que é necessidade de sucessão do Pedro, o que é necessidade de sucessão da Mariana. Agora, pessoal, vamos pensar alguns casos específicos, tá? Vou rapidamente falar com vocês dar alguns insights de uso dessa ferramenta. Vou aqui cadastrar um outro cliente, ó. Vou voltar aqui, eu vou usar esse atalho aqui, vou voltar para a minha lista de clientes, que por enquanto aqui tem 2 clientes. Repara aqui que ele já está me sinalizando que eu compartilhei o Pedro com um especialista de seguro, né? E agora eu vou incluir um outro cliente. Beleza? O que acontece, tá? E aí, o que eu vou dar de exemplo para vocês aqui? O André Pereira é um médico que acabou de se formar, ok? Tem 28 anos. Beleza. O que da experiência de suporte que a gente observou? Muitos médicos que têm condições de estar com a vida organizada não estão financeiramente organizados. A maioria dos casos de suporte que a gente fez
com os nossos usuários caem nessa situação, né? Essa ferramenta, ela ajuda você a mostrar, dar consciência da importância e da diferença de você começar o quanto antes a organizar sua independência financeira. Como é que você consegue materializar isso para um médico que acabou de se formar? Você vem aqui, cadastra ele, vem na simulação financeira e você vai criar, vamos dizer que ele hoje, esse médico, tenha 50 mil reais de reserva. Ok? Beleza. Aí o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou usar aqui uma taxa de 3% acima da inflação. Ok? E vou colocar aqui o quê? Olha, André, eu vou mostrar para você aqui o que vai acontecer se você começar a guardar por mês, desde agora, 5 mil reais. Repara aqui o seguinte, ó. Se você, que está com 28 anos, começar a guardar hoje 5 mil reais por mês, o que vai acontecer na sua aposentadoria? Primeiro, você vai chegar nisso da aposentadoria com 4 milhões e 300. Tá? Segundo, você vai poder consumir 20 mil reais para o seu dinheiro ser suficiente de 66 a 90 anos. Ou 10 mil reais para você viver de juros. Ok? O que acontece se você não cuidar disso agora e postergar isso por 10 anos? Tem que começar isso daqui a 10 anos. Vamos ver aqui? Vou criar aqui um cenário, né? Daí não vou usar esse campo aqui, ó. Que esse campo aqui automaticamente ele faz aporte de 28 anos até 65, ou seja, da idade atual até a aposentadoria. Vou apagar aqui e vou usar essa outra opção aqui, ó, que eu controlo o tempo do aporte. Então, eu vou começar a fazer aportes com 39 anos até 65 de 5 mil reais. O que aconteceu aqui? Olha, e aí eu vou alterar aqui para ficar didático. Aqui, 5K a partir de 28 anos. Ok? Nesse outro cenário, eu tenho os mesmos 5K, só que começando com 39 anos. Qual que é a diferença disso? Olha, primeiro, aqui eu vou chegar com 4 milhões. Aqui eu vou chegar aos 65 anos com 2 milhões e meio. Tá? Aqui eu vou poder consumir 20 mil. Aqui eu vou poder consumir 12. Ou 6. Né? Aqui o 6 virou 10. E se eu ainda postergar mais 10 anos? Eu vou fazer aqui, ó. Cenário. Vou alterar aqui, né? Começar com 49. Ok? Vou vir aqui, só vou mudar aqui, ó. 49. O que aconteceu? Ó. 20 virou 12, que virou 7. 20, ó. 10 virou 6, que virou 3. Por que isso acontece, o André? Porque existe uma coisa poderosa chamada juros compostos. Quanto mais tempo você colocar o dinheiro para trabalhar para você, mais o juro composto vai te ajudar. E está aqui a prova matemática de que isso é uma verdade. Repara aqui, ó. Olha a diferença lá na frente, ó. Olha aqui como que é diferente, ó, aos 65 anos. Começando aos 40, você vai ter 1 milhão e 400. Começando aos 39, você vai ter 2 milhões e 600. Começando aos 28, você vai ter 4 milhões e 300. Né? E aqui embaixo você vai ver, ó, que é assim, ó. Com aquele dinheiro lá, ó, olha como é que você pode gastar. 10 mil para viver de juros no primeiro cenário, 6 no segundo, 3 no terceiro. Então, essa é uma forma de lidar com pessoas que têm capacidade de poupança considerável e estimulá-las a fazer aporte. Porque quanto mais cedo isso acontece, melhor para ela é, mais fácil fica.
melhor é o resultado. Só que a maioria das pessoas não tem essa consciência. E essa aqui é uma forma de você dar consciência com base matemática, com alta precisão. Aqui não tem emoção, é número, é conta simples. Postergou, preço é alto. Essa é uma possibilidade, pessoal. Outra possibilidade é o seguinte: imagina que você tenha um cliente importante, tá? Que o filho ou a filha começou a trabalhar, né? O que você pode fazer para ajudar esses pais que são seu cliente? Você pode vir aqui, cadastrar a filha ou o filho. Eu vou colocar aqui, vou criar aqui novo cliente, vou generalizar aqui, vou botar filho, filha, tá? 22, 3 anos. E vou mostrar o que para essa pessoa? Vamos pensar aqui que você começou a trabalhar agora e você vai conseguir fazer aporte de R$1.000 por mês. Repara que se você conseguir desde já fazer isso, você já vai garantir poder consumir R$4.800 na sua aposentadoria por dinheiro ser suficiente, R$ 66,90, ou R$2.500 para o seu dinheiro para você viver de juros. Ou seja, você não vai consumir o principal, daí não importa quanto tempo você vai viver. Mas e se você puder fazer 1.500? Vou fazer aqui, ó. Então aqui, vou ter aqui, aporte de 1.000. Nesse segundo cenário, vamos fazer aporte de 1,5K. E eu vou mudar aqui, ó, 1,5K. Repara que, ó, 4.800 já virou 7.300. O 2.500 já virou 3.800. E se você puder fazer R$2.000 desde já? Bom, vamos fazer outro cenário aqui. Vamos alterar aqui para R$2.000. Vamos alterar o cenário aqui para ficar didático. O filho do nosso cliente. E aqui, ó, então, ó, 4.800 virou 7.300 e com 2K virou 9.700. 1K, 2.500. 1,5, 3.800. 2K, 5.000. 547. Então, isso aqui você consegue dar uma noção para uma pessoa que está começando a trabalhar, para ela poder olhar, já começar desde já a fazer as coisas, porque quanto mais cedo, mais tranquilo é. E você pode até falar assim, olha, é natural que você vai ter evolução na sua carreira. E aí vou fazer um cenário aqui só para você ter uma ideia, ó. Bom, aí o que a gente vai fazer aqui, ó? A gente vai vir aqui, ó, e vai dizer o seguinte, ó, a partir dos 28 anos, hoje você está com 23. Vamos supor que a partir dos 28, você já consiga fazer mais R$500. Além dos 2.000, vamos dizer que você consiga já fazer mais R$500, tá? E que a cada 5 anos você aumente isso. Ó, vou aumentar aqui, ó. Vou aumentar mais R$500 a cada 5 anos. Cada 5 anos. Olha o que aconteceria, ó. 2K, você poderia gastar 9. Com essa evolução da sua carreira, o 9 virou 17. 5.000 virou 8.900. De novo, quanto mais cedo você começar a guardar dinheiro, mais tranquilo vai ser o processo, né? E isso aqui, assim, fazer isso para um filho, uma filha, isso pode ser algo de extremo valor para os pais. Por quê? Em geral, o santo de casa não faz milagre, né? E a educação financeira é uma coisa que no Brasil ela não é tão difundida, né? E se você reparar, isso aqui você não gasta mais do que 10, 15 minutos. Não exige um tempo grande, mas entrega um alto valor. Além do que, você pode estar aqui plantando a semente para um cliente no médio e longo prazo. Okay? E da mesma forma,
você vai poder gerar um relatório para esse filho do cliente, né? Vai poder mandar tudo aqui direitinho para ele. Pode colocar, inclusive, a comparação de cenários como a gente fez no outro. Bom, e aproveitando, eu vou voltar só para a gente fechar aqui, eu vou voltar naquele cliente inicial que a gente fez no treinamento, que é o Pedro aqui, ó, e vou só pontuar uma questão, né? Se esse cliente se interessou pela questão da sucessão, eu posso acrescentar isso no relatório, tá? Eu esqueci de comentar, mas vou comentar agora. Aqui o relatório, ele está só com a parte de acumulação, tá? Mas eu posso vir aqui e falar para o sistema, olha, inclui também a sucessão. E aí ele vai receber no relatório também os cálculos lá de sucessão. Bom, daquele cálculo que a gente fez lá, mostrou para ele. Tudo detalhadinho, tá? Aí você já pode gerar um PDF com tudo organizado para o cliente.